A paz de Cristo, você está no canal do YouTube do pastor Alcemar Almeida. Hoje nós vamos falar sobre o exemplo de Nicodemos. O exemplo de Nicodemos. Vamos ver quem é essa pessoa e como ele é apresentado na Bíblia Sagrada, qual atitude ele fez e o que ele fez. Foi bom para ele ou foi mal? O que mudou na vida de Nicodemos? Porque é assim, quando ouvimos a palavra de Deus, quando colocamos em prática em nossas vidas, tem um resultado. E vamos ver que resultado é esse. E olha que nós temos esse exemplo de Nicodemos, e Nicodemos ele aprendeu muito bem Provérbios capítulo 13, versículo 20. E é o que todos nós devemos aprender. Porque Provérbios 13, 20 diz assim: anda com os sábios, ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Esse canal do YouTube é um canal de sabedoria, mas não sabedoria do pastor Alcemar, é sabedoria de Deus. Por quê? Aqui nós só ensinamos a palavra de Deus. Nós só oramos em nome de Jesus. Nós só falamos do bem da sua família, do bem da sua saúde. Você pode pegar, tem mais de 300 estudos no nosso canal, e veja aí se em algum desses vídeos nós criticamos religião de ninguém, igreja de ninguém. Então, eu não falo nem aqui de qual igreja que eu sou. Então, quem sabe, sabe, quem não sabe, não vai ficar sabendo, porque eu tenho até esse cuidado de não gerar assim, eu não vou ouvir o canal do pastor Alcemar porque ele é da igreja A, B ou C. E às vezes até líder religioso, vou te dizer, hein? Até certos líderes religiosos, por causa da sua soberba, por causa da sua vaidade humana, né? Pode até não te recomendar. Deixa esse negócio de internet para lá. Não. Esse canal não substitui a sua igreja. É isso, líder, que você queria saber? Então, fica sabendo agora, tá? Esse canal não substitui a sua igreja. Esse canal não substitui a igreja de ninguém. Já falei isso aqui várias e várias vezes. Esse canal é de estudo e para crescimento espiritual. Quem estuda a palavra de Deus, cresce espiritualmente. Então, nosso objetivo aqui é somente esse: contribuir para o seu crescimento. Contribuir para você aprender um pouco, é mais uma ferramenta para você aprender a palavra de Deus. Porque eu, antes de criar o canal, orei ao Senhor, pesquisei e vi que canal igual ao nosso, eu não sei se tem. Igual ao nosso, não tem. Igual não. Tem da mesma linha, é cristã, evangélica, mas com esse formato nosso de aula, de ensinar, de não mexer na igreja de ninguém, na religião, não conheço. Não conheço. Se você conhecer, você pode me ajudar aí, pode me falar. Eu digo que com esse formato de ensinar somente, é um canal missionário que o objetivo é alcançar vidas, que as pessoas se convertam ao Evangelho para ficar livre dos vícios, para ter sua família restaurada. Esse é o nosso objetivo. Então, por isso que cabe muito bem em nosso canal Provérbios capítulo 13, versículo 20. Acabei de ler para vocês. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. E Nicodemos, ele colocou isso em prática. Porque veja só, preste atenção. Nicodemos é um personagem significativo do Novo Testamento. Ele é mencionado principalmente no Evangelho de João. Ele é conhecido por sua interação com Jesus Cristo em João capítulo 3. Ele busca compreender o ensino sobre o novo nascimento. A sua vida e as suas atitudes revelam aspectos importantes sobre fé, sobre coragem, tá? E sobre transformação espiritual.
se é algo que eu quero ressaltar na vida de Nicodemos, é coragem. Muito corajoso. Coragem que cada um de nós precisamos ter para crescer na vida espiritual, para entendermos que precisamos de mudança. O grande problema, pessoas aí travadas, angustiadas, presas às vezes no seu mundo ali religioso, porque não teve a coragem que Nicodemos teve. Veja só o que eu estou falando. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, meu amado. Nicodemos era um religioso, tá? E Nicodemos, ser fariseu, fazia parte, tá, de um grupo religioso e político. O negócio era forte. Além de fazer parte da religião, o fariseu também participava da política, tinha uma voz muito forte. O que um fariseu falava, os políticos abaixavam a cabeça. Mas por quê? Eram pessoas que seguiam rigorosamente a lei de Moisés e as tradições judaicas. Então era aquele judeu mesmo ali, sabe, certinho na lei. E Nicodemos, ele também era membro do Sinédrio. Então, quer dizer, era fariseu, tá? Tinha influência política e ele era membro do Sinédrio. Membro do Sinédrio é a Suprema Corte Judaica, composta por líderes religiosos, composta por anciãos e estudiosos da lei. Então, olha, Nicodemos era já um idoso, era um homem religioso nato e era estudioso da lei. Então, o que esse homem falava tinha peso. Isso mostra a sua posição de destaque e de respeito na sociedade judaica. Nicodemos era respeitado. Uma atitude de Nicodemos significava muita coisa. Só que Nicodemos era aquela pessoa assim, ele tinha um desejo, tá, de conhecer a verdade. Mas esse desejo, ele sempre foi derramado no coração da sociedade da época de Nicodemos e na época do ministério de Jesus. Porque a sabedoria grega, a sabedoria dos filósofos, ela estava muito forte. Uma das épocas mais fortes, tá? Ali, o surgimento da sabedoria grega, os filósofos. Então tinha muita gente inteligente. E todos eles estavam em busca da verdade. Verdade sobre a origem da vida. Verdade sobre como as pessoas eram transformadas. Verdade porque todo mundo nascia de um ventre de uma mulher. Todo mundo nascia fruto da união do esposo com a esposa. Mas interessante, por que um nascia com uma característica tal? Por que um tinha mais fé em Deus? Por que o outro não tinha fé nenhuma? Por que um era branquinho, outro era negro, outro era pequeno, outro era grande demais? Então, existia essa busca da verdade. Pesquisa. Só que no livro de João, capítulo 3, versículo 1 e 2, Nicodemos procura Jesus Cristo à noite. Isso estava indicando que ele tinha um desejo sincero de aprender, mas também um certo receio de ser visto associando-se a Jesus, porque Jesus era controverso aos fariseus. João Batista mesmo, que era primo de Jesus e era um fiel discípulo de Jesus, João Batista chama os fariseus de raça de víboras. Olha só, olha só. João Batista é um homem corajoso, tá? Homem corajoso. Como que nós estamos precisando hoje de homens e mulheres
corajosos que precisam pregar a verdade do Evangelho. Ter coragem. Ter coragem. Ter coragem de sair, às vezes, da aba de certos líderes, porque, às vezes, isso trava seu ministério. Você, às vezes, quer ser tão obediente à sua liderança, tão ali, mas não, é coisa do inimigo travando seu ministério. Não estou falando em rebeldia, ninguém precisa ser rebelde, não. Isso é antibíblico, tá? Não estou falando isso, não. Estou falando em você crescer, para você pregar, para você fazer missões, para você ganhar almas para Jesus. É isso que eu estou falando. É para você ter aquela paz no seu coração. É para isso. Então, Nicodemos, ele chega para Jesus e fala assim: Rabi, vou repetir para você. Nicodemos fala para Jesus assim: Rabi. Você não sabe a força dessa palavra saindo da boca de um judeu, não, meu irmão. Você não tem ideia do que é isso, não. Um homem chamar outro homem de Rabi, em João capítulo 3, versículo 2, Nicodemos, um homem idoso, cheio de sabedoria, cheio de cargos políticos, cheio de autoridade espiritual, chega para um jovem de 30 anos de idade, jovem, iniciando seu ministério. E esse Senhor, tão honrado, tão digno, ele chega para esse jovem chamado Jesus Cristo e fala: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha a observação que Nicodemos faz da pessoa de Jesus Cristo. E olha o comentário que sai dos lábios desse homem, desse Nicodemos sábio, desse Nicodemos, um homem de família, um homem que já sabia muita coisa, mas ele coloca no coração assim: não, peraí, eu sou idoso, mas eu preciso ser humilde acima de tudo, eu preciso aprender mais, eu preciso sentir que o que eu sei é verdade de Deus. Olha só, sabe quem era Nicodemos? Nicodemos era apenas, ele estava se colocando apenas como um aluno em busca do novo nascimento. Nicodemos sentiu que faltava algo. Nicodemos sentiu que não bastava que ele fosse líder, não bastava que ele tivesse voz. Não estava bom ainda para Nicodemos. Ele não sentia ainda a força do Espírito Santo em sua alma. Nicodemos ainda não se sentia um discípulo de Deus, um discípulo de Cristo. Porque quando ele chama Jesus de mestre, de rabi, ele está dizendo: eu ainda não sou seu discípulo, mas eu quero ser. Eu ainda não sou, Jesus, seu discípulo, mas eu quero ser. E como é que eu faço? Como é que eu faço para ser o seu discípulo? Porque durante a sua conversa com Jesus, Nicodemos ouviu a explicação sobre a necessidade do novo nascimento. Jesus disse: Nicodemos, meu filho, você precisa nascer da água e do Espírito. Ele inicialmente não compreendeu o significado espiritual e fez perguntas tentando entender. Essa interação é a base de um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que é João capítulo 3, versículo 16. Porque João 3,16 resume o plano de salvação. O plano de salvação de Deus. O plano que Deus tem para a salvação humana. Porque Jesus disse assim: olha, Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Oh, aleluia! Esse é o plano desse canal do YouTube do pastor Alcemar Almeida. Quando eu peço para você se inscrever no canal, é porque quando você se inscreve, você fortalece o canal. Quando você pede um amigo, quando você entra nessa campanha comigo, pedindo seu familiar, seu parente, seu amigo, olha, dá uma ajuda aí no canal do pastor Alcemar, não é para minha glória não, é para a glória de Deus. Porque o YouTube, quanto mais inscritos, ele vai entendendo que o canal está muito bom, que o canal é bom para a sociedade, que o canal não tem nada ofensivo e que as pessoas estão gostando, porque não tem nada que ofende a ninguém. É isso. Quando você dá um like de gostei, quando você comenta, esse é o plano do nosso canal no YouTube. É exatamente cumprir o plano de Deus que está em João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas que tenha a vida eterna. O desejo do coração do pastor Alcemar Almeida é que você tenha salvação eterna, que você conheça essa alegria e essa felicidade, esse novo nascimento que Nicodemos experimentou. Essa leveza. Evangelho é leveza. Evangelho é libertação. Evangelho é você ter a autoridade do Espírito Santo para você orar e as pessoas serem curadas em nome de Jesus. São as pessoas te procurarem sabendo que Deus usa a sua vida. E as pessoas têm certeza que quando chegam a você, você ora e você impõe as mãos e você é curado, e aquela pessoa que foi usada, ela abre a boca e diz: a autoridade não é minha e o poder não é meu, tudo é de Cristo, eu sou apenas um discípulo de Cristo. É essa pessoa que se resume na pessoa do pastor Alcemar Almeida. Deus me deu autoridade para ensinar. Deus me deu autoridade para orar e as pessoas serem curadas e libertas. Deus me deu autoridade para que eu ore pelo seu casamento e a sua vida ser restaurada em nome de Jesus. Deus me deu sabedoria e autoridade para pregar a palavra de Deus e você entender que você precisa de um encontro verdadeiro com Cristo. É isso. Esse é o nosso objetivo. Aqui quem aparece é Cristo. A glória é de Cristo. O poder é de Cristo. A honra é de Cristo. Nicodemos, ele aparece novamente no livro de João, capítulo 7, versículos 50 e 51. O que eu disse até agora se encontra em João, capítulo 3. Mas Nicodemos, ele teve uma jornada de crescimento espiritual, onde ele demonstra em João capítulo 7, tá? Olha só a coragem de Nicodemos. Ele demonstra a coragem ao defender Jesus diante de outros líderes religiosos, sugerindo que ele merecia um julgamento justo. Olha que para Nicodemos abrir a boca perante um sinédrio e falar isso, ele arriscou a cabeça dele. Ele arriscou. Porque estava todo mundo querendo acusar Jesus falsamente. Estavam procurando testemunhas falsas. Tanto que lá na frente encontraram testemunhas falsas e condenaram Jesus. Porque o mal, o homem mau, meu amigo, o homem mau, meu irmão, minha irmã, se o homem mau te perseguir, olha, ele vai te alcançar. Ele te persegue de uma maneira, amanhã te persegue de outra, ele vai te alcançar. A única maneira, tá, dele não te alcançar
é você se colocar diante do Senhor com a sua vida santa, pura e limpa e falar para o Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque muitas coisas acontecem e que nós até pensamos: fugiu do controle do Senhor. Porque humanamente, tá? Alguns estudiosos, para poder tentar tirar a autoridade da Bíblia, eles falam: Deus sabia que o Sinédrio estava com testemunhas falsas contra Jesus e que condenaram Jesus e mataram Jesus e crucificaram Jesus. Será que Deus não podia fazer com que essas testemunhas falsas tivessem um ataque cardíaco na hora e morressem ali na hora que estivesse falando uma mentira? Podia. Se Deus quisesse, Deus podia. Só que, meu amado irmão, minha amada irmã, muitas das vezes nós só vamos descobrir o plano de Deus depois que as coisas acontecem. Enquanto ali estava acontecendo a crucificação do Filho de Deus, a acusação falsa contra o Filho de Deus, muitas pessoas não estavam entendendo naquela hora, porque a Bíblia ainda não estava escrita. A história dos evangelhos, nenhum deles estava escrito ainda. Hoje você sabe da história completa, porque foi relatado e foi escrito. Mas naquele momento que estava acontecendo, muita gente com a cabeça confusa. Muita gente. Por isso que depois da crucificação, a Bíblia diz que cada um foi para o seu lugar, como se tivesse tudo acabado. Mas a história só estava começando. Foi Deus que deixou acontecer e foi tudo para a glória do nome dele. Se tiver acontecendo alguma coisa ruim na sua vida, no seu ministério, fica ligado com Deus. Porque muitas vezes a ação do homem mau, da perseguição, da maldade, da discriminação, do partidarismo, tem partidarismos em tudo quanto é lugar. Na faculdade, na igreja, na família, na empresa, na fábrica, na política, tem tudo. Tem. Mas se você estiver sendo vítima, entenda uma coisa. Jesus santo, Jesus puro, mas aconteceram coisas com Jesus que, na hora ali, parecia que Deus tinha perdido o controle. Mas eu quero dizer para você, Deus não perdeu o controle da sua vida e da minha vida. Não perdeu. Pega tudo isso, tá? E transforma em uma nova forma de trabalho. Se estão te impedindo de fazer a obra, irmão, o campo está aberto. Jesus disse que os campos estão brancos. Está faltando, sabe o quê? Ceifeiro. Sabe qual é a tua função? Às vezes, você está tão preso dentro ali de quatro paredes. E Deus permite coisas. E Deus quer te lançar. Deus quer que você seja um missionário, uma missionária. Olha ao Senhor. Repito mais uma vez. Rebeldia não cabe no Evangelho. Briga, discussão... Sai fora disso. Ficar de cara feia, maltratar, às vezes um líder, ou às vezes uma ovelha, um líder maltratar uma ovelha, desprezar uma ovelha, isso não existe, não é isso. Mas você compreende. Compreende que às vezes a pessoa está tão presa na sua vaidade, está tão preocupada com os seus cargos e salários, que ela fica cega. Isso acontece em todas as áreas da vida. Em todas as áreas. Porque o homem é falho. O ser humano é falho. Então, o que nós podemos
aprender com toda essa experiência de Nicodemos. Porque nós vamos encontrar de novo Nicodemos no livro de João, capítulo 19, versículo 39. Porque Nicodemos, esse mesmo Nicodemos, junto com José de Arimateia, que era um homem rico, que tinha uma sepultura novinha, esculpida na rocha, que era para gente rico, só rico que tinha uma sepultura preparada para sua morte, esculpida na rocha. Pobre não tinha, pobre era sepultado no chão. Mas José de Arimateia tinha essa sepultura novinha, nunca tinha sido usada. Nicodemos se junta com José de Arimateia e ajuda a preparar o corpo de Jesus para o sepultamento, trazendo cerca de 34 quilos de especiarias. Sabe o que esse gesto demonstra? Demonstra que Nicodemos se converteu ao Evangelho, Nicodemos se tornou um discípulo de Jesus, Nicodemos se tornou um homem cristão. É isso que significa. É assim que Deus quer que aconteça comigo e contigo. E a experiência de Nicodemos deixou várias lições de vida para nós, como humildade para aprender. Nicodemos, embora fosse um líder religioso, idoso, Nicodemos reconheceu que ainda precisava aprender. E ele buscou Jesus em busca de respostas e não permitiu que a sua posição o impedisse de crescer espiritualmente. Alguém mais jovem que você pode ter muita coisa para te ensinar. Não despreza a sabedoria de um jovem, não. Não despreza, não. Tá? Porque às vezes, em determinada área, a pessoa é mais jovem, mas ela pesquisou mais que você, ela aprendeu mais que você. Que problema tem nisso? Você chamar esse jovem e dizer, olha, eu quero aprender com você o que você já aprendeu, o que Deus já te ensinou. Olha só. Podemos aprender com Nicodemos, que Nicodemos é um exemplo de alguém que busca a verdade, mesmo quando ele desafia as suas crenças ou o expõe a críticas. Terceiro ponto, coragem crescente. Nicodemos começou buscando Jesus em segredo, mas gradualmente demonstrou mais coragem ao defendê-lo e honrá-lo publicamente. E o quarto e último ponto. A sua jornada reflete a transformação espiritual que acontece quando alguém se abre para a verdade do Evangelho e para a obra do Espírito Santo. Transformação espiritual. Então nós podemos dizer hoje que Nicodemos é um exemplo de que o Evangelho pode alcançar até os mais religiosos e influentes. Se você é um doutor, é um advogado, se você já tem 5 faculdades, se você já é um médico, se você já é um presidente da República, se você já é um ministro, se você já é um procurador, já é um juiz, olha, pega esse exemplo de Nicodemos, pega esse exemplo, porque Nicodemos ele demonstra o conhecimento das Escrituras que precisa ser acompanhado pela experiência pessoal com Deus por meio de um novo nascimento. Se você precisa nascer de novo, não perca tempo, busca em Cristo, seja humilde. O cristão precisa estar agregado a uma igreja, a um pastor, a um líder para te ajudar na vida espiritual. Você precisa se aproximar de pessoas que estão envolvidas com o Evangelho, envolvidas com a palavra de Deus. A história de Nicodemos é um convite para todos nós buscarmos a verdade em Cristo com humildade e permitirmos que o Espírito Santo transforme as nossas vidas. Eu te peço mais uma vez, inscreva-se em nosso canal, curta, comenta, compartilha,
Se você já se inscreveu, liga para o seu primo, para o seu irmão, para o seu amigo. Ei, ajuda aí o canal do pastor Alcemar Almeida. Inscreva-se, é gratuito. É gratuito. Mas quando se inscreve, quanto mais pessoas inscritas, fortalece o canal e o YouTube começa a entregar para mais pessoas. Muito obrigado, Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos por tua palavra que nos revela o teu amor e o teu desejo de alcançar os corações, assim como fizestes com Nicodemos. Obrigado porque mesmo quando estamos confusos ou presos às tradições e à lógica humana, tu nos chamas para uma vida, uma nova vida, guiada pelo Espírito Santo. Pai, assim como Nicodemos te procurou em busca de respostas, ajuda-nos a buscar tua face com humildade e sinceridade, reconhecendo que somente em Jesus encontramos a verdade e a vida eterna. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir e entender a tua mensagem, mesmo quando ela desafiar nossas ideias e convicções. Senhor, sabemos que Nicodemos começou sua jornada com dúvidas, mas foi transformado pela tua palavra e pelo poder do Espírito Santo. Da mesma forma, clamamos que o teu Santo Espírito sopre sobre nós, renovando nossas mentes, transformando nossos corações e nos fazendo nascer de novo. Ajuda-nos, Pai, a sermos corajosos como Nicodemos foi ao defender Jesus e a demonstrar publicamente a nossa fé. Independente das críticas ou do medo, que a nossa vida reflita o amor e o compromisso que temos contigo, assim como ele demonstrou ao honrar o corpo de Cristo no momento de maior sacrifício. Obrigado, meu Senhor, porque tua graça não faz acepção de pessoas e está disponível para todos, desde os mais simples até os mais eruditos, desde os mais humildes até os mais poderosos. Que possamos experimentar essa graça diariamente, vivendo como nascidos do Espírito, guiados pela tua vontade e cheios do teu poder. Oramos em nome de Jesus, que é a nossa vida, é a nossa luz e a nossa salvação. Amém. Ovelha de Jesus Cristo, querida, não se esqueça disso, hein? Jesus te ama e pastor Alcemar Almeida também.